Então, antes de falar de Novo Neto, eu queria fazer uma menção aqui, eu diria que seria honrosa ou não, mas enfim, uma menção ao quadro Sou Editor, que é o quadro que eu usei desde a criação, simultaneamente depois de Artboard, eu acho, não tenho certeza agora, que eu usei para contar sobre o meu histórico de editor de vídeo. Assim como o Artboard acabou transcendendo, além das eventualidades do teatro, o Sou Editor também acabou transcendendo o meu histórico de explicar como eu acabei evoluindo em edição de vídeo. Eu acabei usando ele também para explicar os personagens que eu fiz no teatro e também para recomendar outros canais do YouTube, parceiros que eu acabei conhecendo ao longo desses últimos 5 anos. E assim, foi uma transcendência que eu acho que foi bem proveitosa, bem produtiva, enfim. Algo que seria como ir no Teatro Newton Filho e ver que foi bem garantido e bem proveitoso o preço do ingresso. Eu sou o Newton Filho, o diretor do Teatro Newton Filho. Estou aqui com o maior prazer do mundo para falar sobre esse nosso grande amigo e aluno, o Giovanni dos Santos. Quem é o Giovanni dos Santos? O Giovanni dos Santos é uma pessoa muito especial para nós. Ele chegou aqui meio desgarrado do mundo, em 2015, eu estou ainda nos 1900, em 2015, querendo fazer teatro para se soltar, se desinibir, enfim, conhecer um pouco dessa arte. E nunca mais nos largou. E nós, mais ainda, não largamos ele de jeito nenhum. Ele agora faz parte dos móveis e utensílios aqui do teatro. Bom, aqui no teatro aparecem muitas pessoas para fazer teatro, para buscar informações, para apresentar espetáculos, produções, enfim, é uma profusão de coisas que acontece aqui que às vezes a gente fica até meio assim, meu Deus, é muitas coisas ao mesmo tempo. E tem pessoas que passam por aqui que marcam esse espaço, né? O Giovanni, por exemplo, é uma pessoa que marca, continua marcando o Teatro Newton Filho com seus trabalhos. E é incrível como ele tem assim, um talento maravilhoso. Ele tem uma disponibilidade no palco, é incrível, que eu não consegui ver em nenhuma outra pessoa que passou por aqui pelo teatro. Primeiro, ele tem uma simplicidade muito grande, ele tem uma humildade maravilhosa, ele tem um carinho por aquilo que faz, não mede esforços para fazer os seus trabalhos, está sempre junto com o grupo, está sempre ajudando, está sempre... Enfim, é uma pessoa que qualquer outra pessoa de outras produções gostaria de ter uma pessoa como essa para trabalhar junto, porque pega junto, sabe? Não é um ator que pega, decora texto
entra pra cena e era isso, né? Nós o nosso reino, como muitas pessoas fazem. Não, ele faz tudo. Quando a gente precisa qualquer coisa de filmagem, de gravações, de edições, de várias coisas, o Giovanni é expert nesse assunto. Ele faz cada coisa que a gente fica impressionado. Ele começou com alguns espetáculos de finalização e foi fazendo e tal. E hoje eu, particularmente, considero ele um grande ator. Porque além de ele interpretar muito bem, né, ele tem uma entrega fantástica, ele ainda canta, ele dança, ele faz um ator completo, ele faz o que ele quiser com o corpo dele. E isso é muito emocionante. O Giovanni antes, quando chegou, ele tinha uma certa dificuldade na fala, pensa mais rápido do que fala, e aí o que acontece? Ele foi doutrinando isso, se reestruturando, e hoje ele vai para a cena e ninguém tem ideia nenhuma que ele tem essas correrias na cabeça. Ele faz edição, ele filma, ele interpreta, ele cria, ele faz maquiagem, para tudo. E eu me lembro do primeiro dia que o Giovanni chegou aqui no teatro, que foi em 2015, eu acho que foi. O horário eu não me lembro muito bem, mas era assim, já passado de umas 6 horas da tarde. E chegou aquela figurinha assim, meio, sabe, eu digo assim, meu Deus, o que essa pessoa quer aqui dentro do teatro, bem vida louca, assim. Eu digo, tá, vamos entrar. Eu apresentei pra ele o teatro, e ele, muito afoito, queria saber sobre os cursos aqui do teatro, e disse que tinha vindo de Tramandaí, morou em Tramandaí, terminou os estudos lá e tal, e tinha feito teatro por lá e tal, e gostaria de retornar a fazer teatro conosco, e, enfim. Bom, a gente teve uma conversa longa, e eu confesso que assim, eu digo, mas será que ele vai querer fazer teatro mesmo? Porque a gente sem querer, a gente meio que se pergunta assim, será que? Então a gente tem um pré-julgamento antes de conhecer, o que é muito ruim para nós, né? Tem isso, né? Infelizmente. Mas eu não tive um pré-julgamento. O que eu tive foi assim, nossa, ele já fez teatro, mas o que será que ele aprendeu com o teatro? E ele começou a fazer teatro aqui com a gente, começou a fazer os exercícios, começamos a nos entender, começamos a conhecer um o outro, começamos a trabalhar processos que ele vinha desenvolvendo. Ou seja, é uma pessoa que tem um pensamento super ágil, ele imediatamente pega as coisas no ar, é de uma inteligência fantástica. Eu amo esse garoto, porque para mim ele é um garoto, né? A idade que eu tô, acho que todo mundo vira garoto, porque a gente vai ficando sempre no topo, e aí os outros todos são mais jovens, são garotos. Então eu me orgulho muito de poder estar falando dele e de perceber esse grande crescimento que esse menino teve, né? Não foi por nossa causa. Nós colaboramos, talvez dando o alicerce, o apoio, mas o esforço dele, a luta dele para modificar toda essa visão de mundo e conseguir sair de dentro da sua concha, que é a coisa mais difícil da gente, é a gente sair de dentro da concha. Noturneto é simplesmente a ideia mais recente, já executada, e a mais antiga já. Eu não vou dizer planejada, porque planejado não foi bem a ideia no começo, mas a mais cobiçada por mim no começo disso. Né? Era a cogitação das cogitações de todos os quadros que eu tinha desde que eu criei o canal. Porque assim, ele surgiu a partir de um vídeo que eu fiz na época em Tramandaí, em que eu tava meio que
meio que tentando fazer com que eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, simultaneamente. Coisa que eu fui conseguir só um pouco depois, quando eu já estava em Porto Alegre. Eu estava começando a tentar procurar programas, recursos, alguma coisa que me ajudasse a colocar tanto Noturno quanto Preto em 2 no mesmo lugar simultaneamente. Algo parecido com o efeito Gêmeos, como era colocado as pessoas no só lugar, sendo que as pessoas só existem uma vez. Então eu comecei a ver em outros vídeos, em filmes, até mesmo em novela, porque em novela aparece muito isso, que são atores que já interpretaram um personagem ou mais numa mesma novela, no mesmo lugar. Com esse conceito veio muitas coisas na minha cabeça. Que veio o Chroma Key, que é uma técnica antiga pra caramba, tipo o tempo do Chapolin, do Chaves já usavam isso. O efeito Gêmeos, que na verdade são fundos ou fotos ou vídeos espelhados, mas dependeria muito do formato. Esse negócio de formato também acabei apanhando muito, porque era WMV, era AVI, era MP4, aí cada um tinha um IP específico, e aí tinha que cuidar pra isso não acabar dando bug ou sobrecarregando o sistema. E claro, várias coisas recentes, eu não sei se são recentes agora, mas na época parecia uma coisa muito moderna para esses tempos, que era justamente tentar construir como tinha dito um colega meu, um contraste entre um personagem e outro, justamente para poder ficar mais identificável com o tempo. E eu comecei a ver isso justamente em quase todos os personagens que eu acabei conhecendo, que eram interpretados pelo mesmo ator, em diferentes formatos de mídia. Eu vou até citar alguns exemplos aqui que a Maria pode acabar fazendo alguma referência. Que seria o quê? No programa Praça é Nossa tem a Nina e o Sangue. Os dois são interpretados por uma atriz maravilhosa, aliás. Tem todo um talento, e viu o histórico dela na internet, é maravilhoso. E também, de uma forma assim geral, todos os gêmeos construídos em novelas. Apolo e Paco, da Cor do Pecado, um clássico aqui que é a Paola e a Paulina, da Usurpadora, Diego, Léo e o Lucas no Clone, e por aí vai. Eu coloquei aqui só os clássicos para o pessoal poder fazer uma referência. E essas foram as referências mais claras que eu tive. De ter feito isso, eu tinha uma base de eu comecei tanto no Noturno quanto no Preto. Porque além de eu carregar, de eu tentar fazer esse contraste neles, eu ainda tinha o histórico de personalidade que eu tinha acumulado e construindo, além dos quadros separados que eles tinham, que era o Noturno Histórias e que era o Preto Conceitos. O Preto Conceitos foi uma coisa que eu construí a partir de um vídeo que não era meu, é um vídeo que eu vi, que foi recomendado por um meu, que é do Felipe Neto, reclamando e dando uma eu acho que de Alborguete ou de Alcemar do Pretinho Básico, reclamando sobre as eventualidades que aconteciam durante o filme Crepúsculo, que assim, na época era muito engraçado. Que tinha uma pessoa estressada, reiterando uma situação que é engraçada para uns, é maravilhoso para outros, mas que era estressante para quem não podia viver, o pessoal irritado e tudo, e falar palavrão e tudo mais, enfim. Foi nisso aí que eu fui construindo o Preto. Tanto é que nas 3 temporadas, né, que meio que resultou os 60 vídeos, ele meio que tem uma nivelação do comportamento dele. Em alguns vídeos ele tá completamente com sangue nos olhos em relação a cada tema. Nos outros ele tá simplesmente, eu acho que nos mais recentes, se eu não me engano, nos mais recentes do Preto, ele não tá opinando sobre o tema que foi dado pra ele. Ele tá na verdade explicando o que é. Né? Essa diferença, ela fica visível quando passa para a versão gravada para a slidiana. Mas tudo isso era só contraste de personalidade. Não tinha construído uma história pro Preto ainda. Agora já o Noturno foi mais fácil e foi mais rápido até. O Noturno parecia o quê? Um monge contando histórias. Então eu pensei, quando eu chegasse a possibilidade real de fazer Noturneto, que na verdade eu pensei literalmente em filme. Pensei, não pode ser muito grande, pode acabar lotando HD, então eu pensei, série. Legal, vamos fazer uma série que talvez tenha
tenha 10 vídeos por aí pra poder deixar um tamanhozinho legal. Então eu pensei, eu não vou inverter a personalidade, vou inverter o histórico, porque os dois não têm histórico nenhum. Eu não podia fazer o Noturno da Marvel só pela capacidade de teleporte. Não, isso não aparecia no Noturno Histórias, era só uma ideia que eu tinha no início. E o Preto, bom, eu já tinha construído parte da personalidade e também da caracterização dele. Aí tranquilo. A primeira versão que eu fiz, na verdade, que eu gravei, eu fui com meu irmão. Por isso o nome dele de... O nome dele não, a nomenclatura que eu acabei dando de amarelo. Porque os brasileiros eram 4 cores, o preto realmente era com cor preta, só não contou o Noturno, mas enfim, era um parente nesse caso. Aí tá, a primeira versão eu fiz tipo... Eu não vou dizer reality show, mas mais ou menos o formato de... um formato de roteirização solta, que nem meio que foi o Diário de Bordo. Só que isso foi lá pra 2012 ainda, eu tinha recém começado o canal, eu tava só com a ideia na minha cabeça ainda. Não deu certo, não durou mais que 4 vídeos, os formatos não estavam ajudando, mas a roteirização era muito pouca. Então eu pensei em focar muito mais na roteirização, tentar roteirizar, tentar construir uma história em cima de tudo que já tinha feito. Porque no começo era tudo muito solto. E realmente, até lá as coisas tinham ficado muito mais soltas nos primeiros 5 anos. Então eu pensei, depois que os Jogos Salgados meio que não estava dando certo, eu resolvi criar essa segunda versão em cima dos Jogos Salgados. Porque os vídeos que eu tenho dessa franquia genérica que eu acabei construindo, estava em cima do Noturno, do Preto e dos Brazuqueiros. Então eu criei todo o histórico em cima, usando todos os outros vídeos desse mesmo quadro como flashbacks. Acabei criando alguns jogos com eles, que foi, claro, tudo muito lógico, né, nesse caso. E ali eu tinha criado o último jogo salgado, que tinha o subtítulo Afinal, né, que era mais ou menos assim. Tava meu irmão João, outro colega dele. Ele estava jogando futebol no PlayStation 2 na época. E aí tava o Noturno preto e o Preto, tipo, preso numa câmara de contenção, e um tinha que matar o outro. E eles só tinham até o momento em que o jogo de Play 2 acabasse. Só que a caracterização do Preto eu construí como moleque inocente, assim como dos outros, que não tinha tanto de matar, ele só gostava de sair pra se divertir ali. E o Noturno, desculpa, era o cara ranzinza, rabugento, algo tipo como o Batman seria hoje nas animações. Mas ainda assim, só a personalidade, sem histórico nenhum. Um tentou matar o outro e não deu em nada. Aí eu fiz um vídeo mais pra frente, pra poder incluir nesse mesmo projeto, que infelizmente não consegui envolver os meninos do Elfo, do Elite do Funk e Tentação, porque além deles morar muito longe de casa, era uma coisa completamente paralela de tudo que eu já tinha feito no meu canal antes, naquele tempo. E aí o meu primo, esse meu primo que me apresentou o conteúdo do Felipe Neto, ainda tava lá por casa, ainda tava lá pelo litoral. E eu usei ele, que não tinha sido mostrado em jogo salgado nenhum, como a forma de saída, mais ou menos para fazer a roteirização similar do último filme, que era alguém que sempre estava fora, o que já era reconhecível de lá, para poder ser usado como uma pessoa que ia finalizar toda a franquia e terminar com tudo. Dito e feito, quem ganhou os jogos salgados da parte do futebol do Play 2 foi o João, né, foi meu irmão. Esse meu primo ele foi usado como tipo de armadilha pro provável Dig Sal da versão desse meu quadro. Não vou mostrar o que aconteceu com o Noturno e o Preto. Aí me veio a ideia de fazer a segunda versão do Noturneto, que aí tava mostrando aos poucos todo aquele tempo gigante de mais ou menos 60 minutos, só que separados em pequenos episódios, de como tinha sido o último jogo salgado, porque aí mostrou os flashbacks, mostrou a parte dos jogos salgados que não tinha sido mostrado, mostrou algumas cenas novas,
E aí sim, no final dessa versão do Noturneto tinha sido mostrado que os dois fingiram ter se matado e acabaram se encontrando na praia e ficaram por ali mesmo. Tipo, um dia vão pegar o tal do Digsal. Só que na verdade, a essa altura, ele já tinha sido pego pelo João, que era o vencedor dos Jogos Salgados. Aí teve aquela cena no fim do jogo, a porta fechando, típico da versão original. Aí depois eu apaguei tudo porque deu certo pelo mesmo motivo. Direitos autorais e a penga toda. Sem Jogos Salgados não tinha como manter aquela versão de Noturneto no ar, porque uma coisa acaba fazendo relação à outra. Então eu acabei meio que deixando isso de lado e aí veio toda aquela transição de Tramandaí pra Porto Alegre, conheci a Sheila, o teatro. E a essa altura eu era querendo acompanhar todos os filmes da Marvel, porque eu tava adorando os filmes de super-herói, desde o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que não tinha nada a ver, mas depois disso não parei nunca mais, tão cedo. Comecei a ver aqueles filmes antigos do Batman e do Super-Homem também, pelo YouTube pra liberar filme antigo, uma beleza, né? Então eu tava tentando desenvolver alguma coisa a partir do Teatro Newton Filho, que tinha muitas pessoas que eu conheci lá, tinha personagens que eram conhecidos e lembrados e que se faziam lembrar essas pessoas. Então ali eu comecei a cogitar a possibilidade de trazer Noturneto de volta, uma versão que eu acreditaria que futuramente funcionasse.